Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Olha só, gente, eu olhei para ali porque, refletindo sobre nossas escolhas, fizemos a melhor, né? Estar aqui. Agora vamos ver o que Jesus preparou para nós. Do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Deus é o que é certo. Não se pode amar verdadeiramente a Deus e praticar coisas erradas. Só é certo o que agrada a Deus, como o amor, a humildade, a verdade. Desgostam-no o egoísmo, o orgulho, a mentira. Você pode perceber isto pelas sensações diferentes que lhe causam. Escolha caminhar pelo lado certo. Encontrará pela frente a paz e a felicidade. Evite a estrada do mal. Leva-o à doença e à morte. Na encruzilhada entre o acerto e o erro, a voz da consciência indica-lhe a rota segura. Até a mensagem é a escolha, né? Que a gente possa, na noite de hoje, primeiro sentir Deus dentro de nós, né? Porque Ele está aqui com a gente. E o nosso querido Jesus, né? O nosso amigo, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, que a gente possa se esforçar, cada vez mais estreitar esses laços de carinho, de amizade, né? Com o divino, porque agradecer a Deus pela vida é algo que a gente não tem ideia, né? É ímpar. Então, vamos na noite de hoje, como a gente escolheu o melhor, né? Fechar os nossos olhos, sentir a presença do nosso Mestre ao nosso lado, acariciando cada um que aqui está dos dois lados da vida. E que possa encher o nosso coração de esperança, de amor, né? E que possamos nos imantar com todas essas sensações do bem e poder ter uma noite maravilhosa. Que tudo que aqui for falado, que tudo que aqui for trazido pela nossa querida Janaína, que a gente possa assimilar com muito carinho, né? Que os nossos mentores da casa possam assessorá-la e que fique tudo bem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu retorno aqui à casa, né, este ano, e com a surpresa maior de ter antecipado a palestra, né? O que é interessante, porque assim, gente, palestrante pode muito bem entender isso, vai saber, vai recordar. Geralmente, uma semana antes da palestra, acontecem assim umas magias, acontecem umas coisas meio estranhas na nossa vida, né? E aí, a semana passada, o negócio estava bombando. Eu falei assim, gente, mas como? Ainda tem mais uma semana para a palestra e tudo. Aí depois eu entendi, no final de semana, tá, tudo bem. Porque acontece, todos nós, o tempo todo, fazemos escolhas, né? E a palestra hoje vai falar um pouquinho sobre essas escolhas nossas. As escolhas nossas aqui encarnados ou como espíritos eternos, espíritos imortais, que a gente, né, possa um pouquinho lembrar disso. Mas calma que hoje é bem mais tranquilo, não é nada assim tão assim pesado. Até mesmo porque a gente começa justamente com a ideia de é normal o quê? Escolher. É super normal escolher. Desde com que roupa que eu vou hoje, roupa que eu vou sair, se de repente, né, se alguém tem aquelas maquininhas de cápsula, aí fica assim, e aí hoje eu tomo o quê? Eu tomo chai latte, ou tomo cappuccino, ou tomo café no expresso, né? Qual que eu vou tomar? E, por exemplo, para mim, né, uma pessoa pisciana com ascendente em Gêmeos, é duro. É muito duro. A minha mente fica como? Completamente indecisa, né? Então a gente brinca, mas é verdade. Lá na casa né, na qual eu trabalho, que eu frequento diariamente, o tempo todo, lá no Seja Barra, a gente tem o Café com Ternura, que é a nossa lanchonete. Aí quando eu chego, eu fico na dúvida. E agora, gente?
É a torta, a torta de limão, é o bolo de chocolate com cenoura, vai ser agora o bolo formigueiro, o brownie, o que eu pego? Meu Deus do céu, eu fico desesperada, né? E a pessoinha aqui um dia, por exemplo, fez o quê? Foi numa loja, muitos anos, foi numa loja, adorei essa blusa, que cor tem? Ah, tem a amarela, tem a cinza e tem a rosa. Na dúvida, levei as 3. Só que sem consequências, certo? O quê? Uma conta maior no cartão de crédito, por exemplo. Então, acontece, o tempo todo nós fazemos escolhas, e escolhas são normais. Mas o que é interessante é o seguinte, às vezes nós temos medo de fazer escolhas. Ou então, fazer como eu. Na dúvida, escolher, porque se eu escolher a amarela, pode ser que depois, daqui a 2 semanas, eu me arrependa, né? E caramba, deixei de escolher a cinza, eu queria hoje o quê? A cinza. O que a gente faz? Na dúvida, leva tudo. Sabe o que é isso, na verdade? É nossa falsa ideia de que a gente tem o controle de tudo. A nossa falta de fé faz com que a gente tenha a necessidade de controlar a nossa vida, e aí o que a gente faz? Quer tudo. Ou então, tem um medo de escolher, por quê? Porque a gente acha em cima desses 2 critérios aqui. Primeiro, a gente acha que uma escolha anula a outra opção. Então, eu quero lá, e agora? Eu quero a torta de limão ou eu quero o bolo de chocolate com cenoura? Se eu escolher o chocolate com cenoura, eu não escolho o quê? A torta de limão. E a nossa ideia é de querer ter tudo para poder garantir, né? Vai que... E ficar naquela, por que eu não escolhi a torta de limão? De repente deve estar mais gostosa. Ou então, porque achamos que uma escolha vai determinar para sempre o quê? A nossa vida. Não é verdade? Porque escolher a torta de limão vai determinar exatamente o meu futuro. Né? Vai que, de repente, né, a torta de limão tem um negocinho lá que está estragado, vou passar mal, vou desencarnar, acabou. Pronto. Foi na minha vida. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Ledo engano nosso, totalmente. Esse negócio de achar que uma escolha determina nossa vida e uma escolha anula a outra é pura ilusão. Não existe escolha definitiva, a não ser quando esta escolha esteja em total harmonia, em total sintonia com a lei de Deus. Aí sim, essa escolha vai ser definitiva. Até lá, na verdade, não é esse determinismo, esse peso que a gente carrega nas costas, embora nós achamos que sim. É porque, na verdade, o que existe é, quando nossa mente está centrada em cima do dever, no que devemos fazer, no que é o melhor para nós, e pedimos o tempo todo ao Pai para que nos auxilie nisso, existe um arranjo do universo todo, na chamada sincronicidade por Jung, em que tudo dá certo na hora certa. Não, porque foi a escolha que eu fiz aqui do caminho que me determinou. Não, meu amor, tua escolha foi muito antes. É a escolha justamente de acertar de acordo com a vontade do Pai, e não acertar na nossa própria ilusão. Mas como é que funciona isso, Janaína? Vamos lá. Primeiro, a gente escolhe apenas para quê? Para aprender. Porque, na verdade, as escolhas que nós fazemos vão nos levar a caminhos que vão fazer com que a gente aprenda alguma situação. Se escolhermos algo que foi positivo para nós, o que a gente aprende? O caminho é esse. Que legal, já entendi. Mas escolhemos alguma coisa que nos faz, às vezes, sofrer ou percebemos mais à frente que não foi uma boa escolha. O que a gente aprende? Que não foi uma boa escolha. Que da próxima vez eu não escolho isso, vou escolher o quê? Outra situação. É apenas para isso. A gente acha que qualquer decisão nossa, ela vai ser o nosso destino. E não é. Primeira coisa, todos nós aqui escolhemos o que hoje? Estarmos aqui. Então, aquele que não escolheu, meu Deus, está condenado pelo inferno. Não. Pode ser depois de perceber em casa, poxa, poderia ter ido, né? Bom, da próxima vez eu vou. Da próxima vez que eu ficar na dúvida, não vou ficar na dúvida, eu vou. São caminhos que a vida aqui nos oferece. Na verdade, a nossa trajetória, ela não é alcançar um destino.
Porque mesmo que a gente alcance o destino da angelitude, como tá lá no livro dos Espíritos, deixa eu contar um outro segredo para vocês. Não acabou. Ou vocês acham que Jesus está parado tocando harpinha? Ele está o tempo todo conosco. Ele está trabalhando, ele está ativo, ele está interagindo, não apenas conosco, como também com aqueles que se encontram mais próximos dele, né? Onde ele estiver, digamos assim, embora esteja em tudo, vamos dizer. Porque a vida não é um destino, é uma trajetória. E nessa trajetória a gente vai aprendendo. E aprender o quê? A discernir. O que é melhor, o que não é, o que deveria ser, o que tem que ser deixado de lado, qual nesse momento vem a ser minha melhor escolha. Só que esse discernimento, eu preciso errar para poder aprender. Não existe aprendizado 100% sem erro nenhum, não existe. Basta a gente lembrar, lá recordar quando crianças, quantos erros nós cometemos. Seja tentando andar de bicicleta, caindo, machucando, dando os primeiros passos, batendo na quina, né? Na escola tentando aprender a ler e escrever, um problema de matemática. Se crescermos então a escolha, né? E agora? Namoro fulano, namoro beltrano, né? Vou para a festa ou vou para casa? E a gente vai acumulando essas experiências. Não é à toa que nós somos o quê? Espíritos imortais, que nós sabemos a questão da reencarnação, da nossa própria evolução espiritual. Então, uma coisa é certa, gente. Primeiro, não há um caminho certo, mas sempre o caminho menos doloroso. Outro, todos os caminhos na Terra nos levam ao mesmo destino. Primeiro, nós estamos aqui numa casa espírita. Então, nós estamos professando a doutrina espírita. Significa que a doutrina espírita seja a única doutrina certa? Não. Tanto que já foi falado, o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Todas as religiões buscam achar o quê? O sentido de Deus. E se Deus é um só, então todas elas buscam o mesmo Deus. São caminhos diferentes que vão levar ao mesmo conhecimento. Só que, às vezes, nós precisamos de um caminho um pouco mais longo, outro pode ser um pouquinho mais direto, precisamos, às vezes, de um caminho mais rígido, outro de um caminho um pouco mais o quê? Flexível. Depende muito do nosso grau evolutivo. Depende muito de como nós estamos hoje aqui. Né? Eu já contei uma história para vocês. Mas eu volto a falar, a pessoa que muito me orientou, eu falo que agradeço muito, né? Primeiro a Joana, que um dia, assim, pedindo muito, assim, Joana, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não quero mais sofrer. Eu quero encontrar uma solução, eu quero tentar encontrar paz no coração. E aí encontrei finalmente a ideia de uma casa em que eu pudesse frequentar, estudar e me sentir, né, interagir. E parte da minha vida mudou. Totalmente. Mas a pessoa que me indicou essa casa, por incrível que pareça, mudou de religião. Tempos depois me encontrei com ela, assim, né? Eu assim, e aí? Olha, eu já sou adventista. Aí eu, não, mas não, testemunho de Jeová. Aí eu, hã? Parou. Como assim? Mas você que era espírita, como assim testemunho de Jeová? Aí ele me contou a história dele. Ele estava tão assim solto, que ele precisou de algum lugar que pudesse ser mais rédea, firme, curta, para que ele pudesse se endireitar. Eu precisei disso. Então e ele encontrou a paz dele. E que bom que encontrou, mas ele precisou daquele caminho, daquela escolha. Tá? E ele encontrou a ideia de Deus, ele está no caminho, encontrando, assim como cada um de nós. Tá? Porque se eu perceber, se existe um único caminho, então temos um problema. Quantas civilizações temos aqui na Terra? Só aqui na Terra, não estou falando nem outros planetas. Quantas culturas? Quantas religiões? E aqueles que nem sequer têm ainda o discernimento em relação a uma religião. Quer dizer, então, que ele está condenado? Não, não é bem assim que funciona. Então, para isso, eu vou também deixar com vocês essa questão. Tá, mas ainda é muito difícil. Escolher é difícil. Dá dúvida. Vai que de repente escolhe errado. Será que não tem alguém que pode dizer para mim qual seria o caminho certo? E aí o que acontece, né? Em algumas casas, a pessoa bate lá e diz o seguinte: tem mesa mediúnica?
Tem alguém, uma vidente? Tem uma vidência que eu possa chegar e saber qual o emprego que eu vou chegar a escolher? Ou, né, se eu caso ou não caso? Se eu me mudo ou não? Porque é mais fácil, não é verdade? Tem uma pessoa assim que dá uma bola mágica de cristal assim pra gente? Não. E se fizerem isso, dá problema. Podem reparar, mentor que é mentor e não diz, faça isso. Ele, olha, veja bem, vamos conversar. Saiba que este caminho tem tais características. Esse tem tais. No final, deixa para quem decidir? Nós. Orientar não significa dizer qual venha a ser a resposta. Porque se você um dia pedir para vir um espírito assim, me diga qual o caminho e vier um, desconfia. Sai para ser um zombeteiro. Por que isso? Porque, na verdade, que o Pai quer que a gente aprenda. Porque se eu ficar o tempo todo dependendo de alguém para escolher o meu caminho, eu me torno dependente desta pessoa. Eu não desenvolvo as potências divinas que habitam em mim. Eu não desenvolvo a minha inteligência. Eu não desenvolvo o discernimento. Eu não aprendo a diferença para saber o que vem a ser o bem e o que vem a ser o mal. Eu preciso cair, ralar joelho, levantar, descobrir que se eu cair eu posso sentir a dor, mas eu posso me curar. Saber que eu posso cair, mas eu também tenho a força para poder levantar. E como é que eu descubro isso? Levantando. Mas para eu levantar, eu tenho que fazer o quê? Cair. Por isso não há bola de cristal. O nosso caminho é sempre são tomadas de decisões nossas que vão o quê? Né? Levando a gente até onde a gente realmente deseja. Como é que mais ou menos funciona? Aí eu vou abrir mão de um conceito que não é nem, entre aspas, espírita. Ele vem a ser hindu, que é a diferença entre o Dharma e o Karma. Não sei se vocês já viram falar essas duas palavrinhas. Karma talvez sim, né? Ai, meu karma, fulano é meu karma, meu Deus do céu. Isso aqui, né, é minha praga, meu karma. E a gente vai, né, tudo isso. Então, vamos tentar entender por quê. O que vem a ser karma, o que vem a ser o quê? Dharma, tá? Vamos começar pelo mais tranquilo que vem a ser o karma. O karma é exatamente isso aqui. Nossas ações físicas, verbais ou espirituais sempre trazem o quê? Consequências. Então, eu tenho escolhas para serem feitas. Se eu faço uma boa escolha consciente, então eu tenho uma consequência, um resultado bom, positivo. Se eu faço uma escolha não muito legal, não muito agradável, eu vou ter uma consequência o quê? Ruim, negativa. Tá, e vou aprender com isso. E aí a gente tem um chamado, né, alguns falam assim, o Credit Karma. Você já ouviu falar no Credit Karma. O Credit Karma é o seguinte, se eu faço bem, então a vida tem que me devolver com o bem. Certo? Então, geralmente, né, assim, isso aconteceu uma vez com o Chico, lá na Uberaba, né, e ele chegou um casal, e falou assim, Chico, preciso de você. E aí, que foi? A nossa filha está muito, muito doente. Conversa com a Maria, você tem, né, você assim, bem próximo de Celina, que é a assessora de Maria, conversa com ela, porque me diga, tem que salvar a minha filha. E aí, né, veio lá a resposta, olha, ela pediu que você orasse e confiasse, mas não tem como, ela não tem como ser salva, né? Não tem como prolongar mais a vida dela. Como não? E as cestas básicas que eu compro? E quanto o bem que eu faço? Eu trabalho aqui todo dia aqui nessa casa. Eu viro noite, eu entrego comida para os pobres. Isso não conta, não? O que está fazendo? Usando Credit Karma. Ou seja, eu faço o bem para poder receber o quê? O bem. Bom, o final da história foi complicado, né? De tanto que insistiu, a menina realmente acabou sendo salva do câncer, mas aos 14 anos ela desencarnou de uma forma tanto quanto que trágica, justamente por escolhas equivocadas. E aquele câncer veio para justamente tentar impedi-la de realizar essas escolhas equivocadas mais à frente. Porque o câncer seria uma forma dela aprender o que ainda não tinha sido aprendido. Como ela não aprendeu, ela voltou a repetir as mesmas escolhas equivocadas. Então, o karma é mais ou menos isso. Então, realmente, se você for aquela pessoa que o tempo todo faz a caridade, que você entrega a cesta básica, que você ajuda muito a educação de uma criança, verdade. A lei do universo é sempre de retorno. É o daqui para cá. Qual é o problema?
Se você faz a boa ação pela boa ação, você pode ter o quê? Um bom karma. Mas você aprendeu? Não. Porque, na verdade, o que a vida está tentando nos ensinar é que cada um de nós possamos agir exatamente de acordo com a nossa natureza. E aí eu falo desse exemplo. Quando amanhecendo o dia, né? O que a natureza vai falar? Sol, precisamos de você, apareça. O sol se diz presente, né? Pássaros, precisamos de vocês para cantar e anunciar um novo dia. O que os pássaros dizem? Presente. Na primavera, flores, precisamos de vocês para poder florescer, renovar aqui. Elas fazem o quê? Presente. E quando o universo pede, ser humano, precisamos de alguém justo, bom, honesto, dedicado, que cumpra com o seu dever. O que a gente faz? Agora não dá para eu dormindo, descansando, estou na Netflix, só dá para esperar um pouquinho, porque está acabando o capítulo da novela, depois eu vejo, olha, trabalhei muito ontem, não vai rolar. Seguinte, vou ganhar quanto? Ah, mas espera aí, ninguém vai me aplaudir? Ah, então não vou. É isso que a vida faz. Então, se a gente faz a caridade porque quer receber alguma coisa em troca, a gente não aprendeu nada. Então, a gente vai ter um bom karma, mas a gente conseguiu se iluminar? Não. Quando a gente faz o que deve ser feito, né, sem esperar a retribuição ou sem esperar o aplauso, já estamos muito bem na fita. Muito bem mesmo. Imagina, você pensa que o teu coração está pedindo que você reconheça que eu estou batendo aqui, bombeando o sangue, fazendo você viver. Imagina se diz, enquanto você não me reconhecer, eu não vou bater mais. Morremos. O que ele faz? Ele age, ele trabalha, funciona. E quando a gente abre mão de algo nosso para um bem maior, agora sim. Além de ter um bom karma, eu começo a compreender o quê? O universo. Então, na verdade, essa ação do karma a gente vai encontrar, sabe onde? Lá também no livro dos Espíritos. Quando vai e diz, tem necessidade da reencarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Ora, todos são criados simples e o quê? Ignorantes. E se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, onde vem a instrução? Nas lutas. Nas dificuldades, nas escolhas que temos que fazer, nos erros que possamos cometer, nos acertos que também podem vir. E continua, mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos o quê? Tormentos. Ou seja, as nossas escolhas geram consequências. E essas consequências podem ser bem aproveitadas ou não por nós. Isso acelera o progresso ou diminui, retarda. Ou seja, o que vem, na verdade, o karma? É a lei de ação e reação. É de causa e efeito. Exatamente isso. Então, eu faço uma escolha, eu tenho uma consequência. Se eu pegar agora aqui na minha raiva, num acesso de raiva, e der um soco nessa parede e a minha mão quebrar, eu não posso dizer que Deus está me punindo. Ele não está punindo. É consequência da minha escolha de pegar minha mão e bater na parede. Ah, mas eu estava com muita cólera, não queria, agora minha mão toda arrebentada. Calma, vamos reaprender. Vamos agora fazer outras escolhas. E o Dharma? O que vem essa no caso, o Dharma? O Dharma eu acho mais fantástico ainda. Tá? Quando eu vi esse conceito, eu falei assim, gente, agora eu entendi exatamente o que é isso. O Dharma vem a ser o propósito da vida. Né? O caminho verdadeiro para alcançar o autoconhecimento, a sabedoria e a felicidade. Uma lei universal projetada para quê? Sobre cada um de nós. É a nossa trajetória, é o nosso caminho. Ou seja, lá no Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros vem a ser o quê? Missão. Ou seja, o que é o Dharma? É a lei de evolução. Nós fazemos o quê? Escolhas, isso gera para nós o karma, causa e
efeito, e quando essas escolhas estão de acordo com a lei de Deus, nós prosseguimos em relação ao nosso Dharma, ou seja, a nossa evolução. E aí eu trouxe para vocês um videozinho bem interessante, botar aqui, que eu acho assim, fantástico, porque é o melhor exemplo que tem a respeito, né, da ideia do karma e do Dharma. Entreguei minha idade, entreguei? Alguém que vai reconhecer esse jogo do Atari, o Enduro? Pois bem, quem jogou muito esse joguinho sabe que esse carrinho, ele vai nessa estrada, né? Ele vai. Então, ele está tentando passar os carrinhos, certo? Primeira questão, esse carrinho, quando ele bate na lateral da pista, o que ele faz? Ele sai da pista? Não, ele volta, né? E continua. Se ele bate no carrinho da frente, ele volta. Então, vamos tentar entender? Essa pista, na verdade, é o nosso caminho evolutivo. Cada vez que o carrinho nosso bate na pista, é o Dharma, é a lei do Dharma, é a lei de evolução que está fazendo que a gente retorne para a pista. Então, a gente tenta desvirtuar, acontece alguma coisa na nossa vida que volta, pá! Só que esse pá que nos faz voltar para a pista, às vezes machuca, às vezes dói. Causa um apertinho aqui, um arranhãozinho aqui, um amassado ali, e a gente volta. E a gente está no nosso caminho, está respeitando os outros, está conseguindo ultrapassar os outros sem bater nem nada, a gente vai o quê? Seguindo reto. Mas se a gente não respeita, se quer bater lá no coleguinha, se quer fazer alguma coisa errada, quer ultrapassar o limite do outro, o espaço do outro, não respeitar o outro, o que acontece? Volta, atrasa. A nossa vida é exatamente isso aqui, o joguinho do Enduro do Atari. Então a vida, quando bate na gente, de acordo com uma escolha que nós fazemos, ela não está para punir, ela está para recolocar-nos na pista, para que a gente não saia do caminho. Vai, é alguém que está assim, não, mas eu quero ir para cá. Aí fica assim, poxa, eu queria tanto isso aqui, tanto que eu fiz uma escolha, estou seguindo o meu caminho, mas não dá certo, nada dá certo, tudo me faz o quê? Voltar, tudo me faz parar, tudo me faz ficar preso no caminho, eu não consigo seguir adiante. É o Dharma tentando dizer, criatura, não é assim, calma, a escolha não é essa a nossa escolha. Gostaram, né, gente? Deu agora uma saudade, né? E aí o que acontece? A gente é sempre feito de quê? De escolhas e lições. Quem não se lembra dessa historinha aqui? Do Chapeuzinho Vermelho, né? Hoje em dia é até triste porque se perguntou para as crianças sobre os contos de fadas, elas não sabem. Não sabem. O que sabem é Disney, olha lá. E Disney completamente o quê? Deturpado. Bom, vamos recordar. Quem se lembra da história do Chapeuzinho Vermelho sabe que um dia, mamãe da Chapeuzinho Vermelho faz o quê? Filhinha, leva docinho pra vovó. Ok, mamãezinha, cadê o cestinho? Tá aqui, ela põe lá o Chapeuzinho Vermelho, a capinha vermelha, e aí vem a primeira instrução esquisita. Né? Olha só, nós temos 2 caminhos. Tem o caminho da floresta, que é bem longo e tal, e tem o caminho o quê? Do bosque. Né? Direitinho. Olha só, você não pode ir pela floresta, você tem que ir pelo bosque. Tudo bem? O bosque pode ser um pouquinho assim mais complicadinho, mas é melhor, é mais seguro. Tá bom, filhinha? Tá bom, mamãe. Aí ela vai pela estrada fora, eu vou bem sozinha e tal. Aí chega o quê? Na bifurcação entre o bosque e a floresta, encontra quem, gente? O lobo mau. O lobo mau chega assim, oi, Chapeuzinho, o que é isso? Ah, docinhos para a vovó. Para onde você vai? Vou por esse caminho aqui do bosque, que é mais bonito, mais seguro. Que nada, essa idiota. Vai pela floresta, mais bonita, tem muito mais coisas legais, bacanas. Vai pela floresta. Mas a mamãe falou para eu ir pelo bosque. Mamãe não sabe de nada. Vai por mim, minha filha. Vai pela floresta. O que o Chapeuzinho faz? Escolhe a floresta e ela fica encantada com a floresta e fica olhando e para e cata a florzinha e fica, né, deslumbrada. Conclusão, quem chega à primeira casa da vovozinha? O lobo. É aquela história final que a gente já conhece, né? O lobo vai comer a vovó, se veste lá de vovó e a Chapeuzinho o quê? Que olhos grandes você tem, já sabemos.
No final tem duas versões. Uma versão que a Chapeuzinho se dá realmente mal mesmo, e tem a versão mais light, né, que essa dor vai e consegue salvar. Vamos tentar trocar em miúdos? Nós somos exatamente como essa Chapeuzinho Vermelho. Na história, a gente acha um absurdo alguém conversar com o lobo e tá na cara que esse lobo tá querendo enganar. Mas é que a gente faz exatamente como ela. A gente se faz meio de, não, meu Deus, o que será? E vamos para onde? Para a floresta. A floresta significa as distrações do mundo. Um banquete para a gente ficar parando o tempo todo e ficar batendo nos carrinhos da frente e ficar tentando o quê? Sair da pista e tentar voltar para a pista. São todas essas distrações. E o que é mais bacana é que quando a gente começa a estudar, vamos perceber que o maior livro, o maior guia que nós temos de escolha, que já foi criado para todos nós, se chama o quê? Evangelho. E no Evangelho ele fala de escolhas. Ele fala, por exemplo, da porta estreita e da porta larga. Que a gente pode escolher entre essa porta mais estreita, que vai demandar um esforço maior, e poucos conseguem passar por ela, que é do sacrifício, que é do bom karma, das boas escolhas. Ou aquela larga, que por onde todo mundo passa, cheia de distração. Também vem assim da parábola do filho pródigo, em que ele tinha escolha de ficar em casa e continuar a servir o seu pai, ou ele seja não, chega, não vou servir mais ninguém, vou para a vida. E quando ele vai para a vida, se distrai, acaba se dando mal, o que ele faz? Volta para casa, pai, aqui estou eu, não como seu filho, mas como teu servo. E é acolhido pelo pai, não como servo, mas assim como filho. Também temos, Mamon. Não se pode servir a dois senhores, a Deus ou a Mamon, um dos dois. Deus seria justamente essa escolha consciente, nós estarmos alinhados com as leis de Deus. E Mamon ainda seria as distrações do mundo, ainda seria as ilusões aqui do mundo. Maria e Marta. Quando Jesus vai à casa de Maria e Marta, visita, o que acontece? Maria está lá direitinho, ouvindo as palavras de Jesus, parou tudo, e Marta como? Está só trabalhando, e ela começa a reclamar. Jesus, olha só, fala para Maria aí me ajudar. Poxa, eu estou aqui fazendo a comida sozinha, estou limpando a casa sozinha, ela está no bem bom te escutando? O que ele diz? Maria fez a boa escolha. Ela resolveu servir plenamente. E não você que está aí trabalhando, servindo sim, mas com a sua mente dividida. Ao invés de você estar servindo totalmente, ou seja, caramba, estou aqui fazendo uma comida para o Senhor ou para a minha irmã, estou arrumando a casa enquanto ela pode ouvir Jesus, ela fica como? Servindo, mas com a mente invejosa no outro. Isso é estar dividido, isto é servir, tentar servir a Deus, mas acabar servindo a quem? A Mamon. O jovem rico, quando ele vai e diz, Senhor, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus vai e diz, cumpra com todos os 10 mandamentos. Honre seu pai, não matarás. Ele, mas isso eu já faço. Então faz o seguinte, venda todos os seus bens, dê aos pobres e me siga. E o que ele faz? Não, isso é difícil para mim. Vender meus bens, dar aos pobres, seguir você, não vai dar certo. E ele faz uma outra escolha. Nós também temos o festim das bodas, em que fala que o reino do céu é semelhante ao quê? A festa de núpcias do filho do rei. E o rei convida todos os convidados, todo mundo. O que acontece com os convidados? Não vai dar porque eu tenho que ver lá a fazenda que eu comprei. E não vai dar porque eu me casei, então estou de lua de mel. Cada um dá uma desculpa e faz uma escolha equivocada. E aí a gente pode chegar aqui na escolha de Saulo. Quem conhece a história de Saulo de Tarso, ainda Saulo de Tarso, maravilhoso livro, eu recomendo para vocês, Paulo e Estevão. Ele é um livro assim transformador. Por quê? Se você acha que você fez muitas escolhas equivocadas nesta vida e por isso você é um pecador que não merece o céu de jeito nenhum e muito menos o perdão de Deus, leia Paulo e Estevão. Saulo, ele apedreja, manda apedrejar Estevão.
que era irmão da sua noiva, e nem sabia. Saulo perseguiu vários e vários cristãos. Mandou matar, veio passando trator com tudo. Por quê? Ele tinha força, ele até tinha boa intenção, mas ele tinha as escolhas equivocadas. Mas, quando ele, a caminho de Damasco, ouve a voz de Jesus, o clarão o cega e ele cai do cavalo, bate a cabeça e reconhece a voz do Senhor, ao invés de ele ficar na culpa, completamente com medo, arrependido, paralisado, se sentindo o pecador mais cruel do mundo, e ao invés de ele ficar na chibata e eternamente se culpando e se torturando, o que ele diz? Senhor, o que tu queres que eu faça? Ele faz uma escolha. Vou viver na culpa ou vou viver agora na transformação do meu caminho, fazendo as escolhas certas? E ele se transforma em quem? Em Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. E a nossa igreja hoje, nós temos hoje conhecimento em relação ao evangelho, é graças a ele, porque foi ele quem levou por todos os povos pagãos. E construiu a ideia da igreja como congregação, como união. Foi esse cara, um cara altamente pecador, mas que apostou na sua força, na misericórdia de Deus, na união junto com o Pai. E também podemos falar, por exemplo, na escolha de Públio Lentulus. Outro livro maravilhoso que todos nós temos que ler, há 2000 anos. É um livro totalmente feito em cima de quê? De escolhas. O tempo todo. E nesse momento aqui, Públio fica exatamente na sua escolha final daquela encarnação. Era a última chance naquela encarnação dele fazer a escolha certa para que ele não tivesse consequências penosas. Apenas para isso. Ele sempre teria a chance de fazer novas escolhas, mas ali era o limite. E ele se encontra frente a frente com quem? Com Jesus. Ele pede, ele clama, a ajuda desse peregrino, a ajuda desse profeta, que dizem ser ele profeta e grande curandeiro, porque a sua filha estava muito doente e ameaçando desencarnar. E ele vence do seu orgulho para buscar a ajuda de Jesus. Mas perante ele não consegue passar desse limite do orgulho dele. E ele, diante da grandeza de Jesus, ele não consegue nem falar. Ele simplesmente cai de joelhos, de cabeça pendente para baixo. Ele não consegue olhar para a sua magnitude. E Jesus fala nesse discurso. Eu queria convidar vocês a ler esse trechinho para que nesse momento todos nós sejamos Públio Lentulus e que todos nós estejamos diante de Jesus para poder ouvir as suas palavras e refletir sobre que escolhas eu farei, que escolhas eu desejo fazer a partir de agora. Não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Estás, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta,
há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Ele nos faz um convite diário. E a gente faz escolhas diárias também em seguir ou não. Mas calma, ele diz aqui, pode escolher agora ou apenas daqui a alguns milênios. Ou seja, a escolha não é definitiva. Sempre teremos outras oportunidades, outras chances, mas é a escolha nossa. Agora, decidir fazer a decisão da mudança, para que nós possamos deixar de sofrer, deixar de ser esse carrinho batendo na pista o tempo todo e conseguir seguir adiante. Porque o que acontece, gente? Deus desenha para nós. É a gente que não quer enxergar. A gente quer insistir na mesma forma porque a gente acha que sabe mais do que Ele. E que a minha vontade é maior do que a vontade de Deus. E a gente insiste. E Deus, uma vez, o que Ele faz às vezes? Tira o negocinho do caminho. E a gente se revolta e continua. Ai, voltei, tá vendo? Ai, tô bem empolgada. Ai, spoiler. E aí o quê? A gente faz o quê? A gente continua. Aí o que Deus faz? Filho, vamos voltar para a pista? Aí tira mais 2 coisinhas do nosso caminho. E a gente se revolta cada vez o quê? Mais. Meu Deus, não sei o que eu faço. Me ajuda, me mostra o caminho. E Ele está mostrando. E às vezes, para a gente enxergar, Ele tem que ser radical. Ele tem que tirar todas as distrações do mundo da nossa frente, para que a gente possa enxergar apenas o único caminho que está aqui dentro. Que quando a vida nos pressiona de um jeito a tomar escolhas, ela não quer que a gente olhe para frente, mas sim para onde? Para cima, na verticalidade, na união que eu tenho junto com o Pai. E não na minha visão horizontal em que eu busco o mundo, mas é buscar a divindade. E essa divindade é que habita cada um de nós, no descobrimento de quem nós somos verdadeiramente. E aí está lá também nos livros espíritos, uma outra questão importante. Será que, quando fazemos escolhas, essas escolhas realmente são nossas? Porque a gente se orgulha muito. Eu tenho a liberdade, eu tenho a minha vontade, eu tenho o livre-arbítrio para poder escolher o que eu bem quero, eu quero fazer o que eu quiser, acabou e tchau. Será mesmo, Farroupilha? Vamos lá, que a gente sabe que existe uma conexão entre os 2 planos, encarnados e o quê? Desencarnados. E aí Kardec perguntou, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles o quê? Que vos dirigem. Como havemos distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tens a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Mas afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais nem fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. E se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua o quê? Responsabilidade. E aí, vamos fazer um exemplo para vocês? Vamos tentar aqui. Por que será que a gente come? Por que a gente come? Sente fome, né? Sente fome. Vamos lá. Em que momento da nossa vida precisamos realmente comer bastante, comer mais? Quando é que a gente gasta mais energia? Crianças. Desenvolvimento do corpo. A gente tem uma quantidade de nutrientes necessários, né? de energia necessária, nutrientes, que tem que alimentar o corpo. Depois que esse corpite aqui está como? Já desenvolvido, a gente precisa da mesma quantidade de comida? Não. Mas a gente já está habituado a fazer. E a gente faz de uma forma inconsciente, sem saber o que realmente estou fazendo. A gente age no deixa a vida me levar, a vida leva eu. E continua o quê? A me empanturrar. Sabe que a gente também tem fome quando nós estamos ansiosos? Porque a ansiedade e essa agitação gera um vazio aqui dentro que eu tenho que fazer o quê? Preencher. Às vezes, em estado depressivo, a gente tem os opostos. Ou a gente
para de comer na punição ou a gente se entope de comida para preencher o vazio existencial que existe dentro da gente? Quando a gente tem carência, por exemplo, de conhecimento, de querer mais informação, informação é luz, luz é energia, e aí adivinha o que a gente faz? Come. E já experimentaram ir ao shopping? Vocês de boa. Acabaram, sei lá, estão numa hora que nem sequer pensando em comer nem nada. Está lá no shopping, de repente você passa pela praça de alimentação. E vem a sugestão. Vou comer alguma coisa? Em que eu tenho ali nas lojas os cartazes, né, os letreiros em cores sugestivas que estimulam o cérebro para alimentação, principalmente o amarelo e o vermelho. Identificaram, né? Vários. Como também nós temos ali vários e vários irmãos desencarnados, ainda presos à necessidade de sentir o prazer da comida, e estão ali nos sugestionando a comer algo porque eles querem também sentir esse prazer e querem comer junto com a gente. Será que a escolha que eu faço realmente é minha, verdadeiramente, ou eu sou influenciado? É isso o convite que Jesus faz o tempo todo para a gente em relação à escolha. É isso que vem essa escolha certeira de Saulo, quando ele cai do cavalo, e ao invés de ficar preso à questão da culpa, ele resolve seguir adiante e agora conscientemente fazer novas escolhas. E ele mesmo disse para a gente, já como Paulo de Tarso, mas como Saulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E o bacana do Espiritismo é exatamente isso. Ele não condena nada. Vocês não vão encontrar em nenhuma obra de Kardec que você está condenado pelo fogo do inferno se você tomar essa decisão. Se você beber, se você for para uma festa, não condena o quê? Nada. Primeiro porque Jesus não condena. Ele condena o pecado, mas não quem? O pecador. Porque se nós somos aprendizes, se nós fôssemos condenados por isso, cadê o aprendizado? Não existiria. E aí, para quase finalizar, fiz uma reflexão sobre algumas festividades. Por exemplo, questão no caso do carnaval. A gente quer ideia assim, e agora, espírita brinca de carnaval? Espírita vai à festa com bebida? Espírita vai a um churrasco, né? Lá no Oba-Oba? Espírita vai a motel? Espírita vai... E aí, é pecado, é errado, é certo? O que eu faço? Então, vamos voltar para a frase aqui de Paulo de Tarso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Por quê? A gente sabe que somos influenciados o tempo todo. Pelo sentimento de culpa, pela cultura em que nós estamos, pela sociedade em que vivemos, pela criação que nós tivemos, pelas nossas experiências, por nossas questões psicológicas, tudo nos influencia. Né? Ao invés de olharmos no exemplo realmente de Jesus, a gente fica naquele medo das escolhas. E aí, por exemplo, numa festividade nós temos milhares de pessoas sentadas apenas o quê? Na diversão, no prazer, na bebida, na orgia, no oba-oba, no vale tudo, na pegação. Qual é a psicosfera desse lugar? É esta. O coração, a mente dessas pessoas estão em quê? E o que está vibrando ali? E quem está se aproximando? Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos tomar as melhores decisões ou as que considerarmos mais adequadas no momento. Porém, não podemos nos esquecer de que igualmente somos responsáveis, individual ou coletivamente, pelas ações definidas. Dizer que, mas eu fui para a festa e fui influenciado e fiz isso porque eu fui influenciado. Criatura, você foi influenciado, mas qual foi a decisão final de fazer? Sua. Nossa. E não podemos culpar ninguém. E nem responsabilizar ninguém. E sim o que saber? Não, foi minha decisão. Primeiro passo para tomar a boa decisão é reconhecer. Caramba, eu errei. Tomei a decisão errada. Agora é hora de tomar a decisão certa. Então o Espiritismo não condena, por exemplo, o carnaval, mas também não estimula essas festividades.
Se eu vou a um local que é regado por bebida, por droga, por algo que não é legal, que não é bom, que não vai realmente me trazer um benefício, pelo contrário, vai me prejudicar no sentido de me estragar como espírito, meu perispírito, meu corpo, a me causar entorpecimento, em que eu perderei os meus sentidos e não serei mais dono realmente da minha consciência, então não estou num lugar bacana. Mas, de novo, ninguém condena. Um dia a gente, vai voltar para a pista. O carrinho fatalmente vai bater lá na lateral da pista. Mas vai fazer com que, com o tempo, a gente volte. Pode ser que uma dorzinha maior, uma massa um pouquinho maior. Mas sempre teremos outra chance. E aí, que tal a gente fazer novas escolhas? Sempre é tempo de novas escolhas. E, gente, a vida o tempo todo oferece para a gente essas novas escolhas. Eu posso pensar, por exemplo, em estudar. Por que não? Para eu entender como é que funcionam esses mecanismos, como é que eu sou influenciado, como é que eu posso, de repente, distinguir a influência boa ou influência negativa, porque o nosso mentor está lá. Cara, tem certeza que você quer fazer isso mesmo? Tem certeza? E a gente não quer ouvir. Então, o quê? Como discernir isso? Como, de repente, entender melhor as boas escolhas? Pensamentos, mensagens positivas e não ficar vendo noticiário o tempo todo negativo de morte. Pensar em algo estimulante, algo que edifique, algo que nos levante, algo que nos impulsione. Conversas boas, sem ser a fofoca, sem ser a maledicência, sem ser eu falar mal do fulano de Beltrano. Vamos vibrar positivamente. O trabalho na casa espírita, frequentar aqui não apenas na palestra, ver o passe, que é importante, mas viver nessa ambiência, ser trabalhador voluntário, estar aqui. Poxa, diga assim, olha, Ricardo, está precisando de alguém para, sei lá, passar uma vassourinha. Passa a vassourinha, porque enquanto estiver aqui, está nessa ambiência, o seu pensamento está sendo limpo, está sendo, energizado de forma positiva. Se interna na casa espírita, é muito bom. Eu fiz isso durante muito tempo, é muito bom, gente. Meditação, tentar limpar esse nosso pensamento, tentar entrar em conexão com o nosso Pai o tempo todo, com Jesus. Se Jesus me ajuda, ilumine e me guie, mas escuta porque ele desenha. Tá? E também o quê? Leituras boas. E aqui entra também, por exemplo, os filmes que a gente assiste. A gente vai dormir depois de assistir um filme que é de guerra, de sangue, de morte, de vingança. Como é que está nosso pensamento, gente? Você acha que desdobramento você vai para onde? Nosso lar? Vai não. Porque onde está a tua mente? E se você vai dormir pensando... Aquele vizinho sem vergonha, amanhã ele me paga. Amanhã nada, meu filho, eu vou de madrugada, você para casa dele. E vai puxar o pé dele. Você acha que tua noite vai ser boa? Não, vai ser perturbadora. Então, quando a gente favorece aqui a ambiência para me ajudar a ter uma conexão melhor com o Pai e fazer as boas escolhas e realmente exercer o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio não é liberdade e libertinagem. O livre-arbítrio, eu conseguir fazer a escolha sem ser influenciado. Em que eu sei, é este o caminho. Que o teu carrinho não vai bater na pista lateral. E aí, para finalizar, que eu fiquei muito contente, deixo vocês, só para recordar, porque a mensagem está lá no mural, está lá na porta aqui da casa. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer o quê? Um novo fim. Nenhuma escolha é definitiva. Mesmo que a gente faça a pior escolha e pegue uma arma e acabe com a vida física de nosso irmão, a gente tem outras encarnações para poder redimir isso. Então, ou seja, não existe fim. Não existe algo irremediável. O Pai, na sua misericórdia, no seu amor, nos dá sempre infinitas possibilidades. Mas é nossa escolha viver eternamente nesse crédito karma. Na próxima eu faço. E a gente passa encarnações e encarnações sofrendo com dor devido às nossas escolhas ainda equivocadas. Ou a gente pode decidir agora, Senhor, me ajude a fazer boas escolhas, para que
a tua vontade também seja a minha vontade, para que o meu coração esteja em sintonia com o seu, para que os meus olhos enxerguem da maneira como tu enxergas, e os meus ouvidos possam ouvir exatamente os sons que tu também ouves, e assim, em sintonia total contigo, que a vontade do Pai esteja em mim e que minha vontade seja também a do Pai. E assim eu farei sempre as escolhas perfeitas. Uma boa noite para vocês, que todos nós sejamos estimulados sempre nessas escolhas, na confiança do Pai, na sua misericórdia, no seu amor eterno. Beijo a todos. Essa é a nossa doutrina espírita, né? Que nos ajudou a chegar até aqui, né? Graças a Deus. E recebemos dessa nossa amiga hoje que estava mais do que nunca iluminada, né? E nos deixou assim uma tarefa, né? Com grandes pautas que ela botou ali para a gente poder saber das escolhas que a gente faz e das lições que a gente vai ter. É um processo, né? Nós estamos nesse processo de aprendizado, mas com esse toque amoroso que o nosso coração recebeu e a nossa mente, eu acho que nós já vamos pensar um pouquinho mais, pensar 2 vezes nas nossas escolhas. Graças a Deus recebemos nessa noite todo esse aprendizado que com certeza ela trouxe com muito carinho aos 2 lados da vida. Nós que estamos aqui e todos aqueles que vieram conosco escutar essa lição tão positiva e produtiva para a nossa caminhada. Eu acho que a gente não vai ser mais o mesmo, não. Vamos dar uns passos mais legais. E começando com essa egrégora de luz, a qual estamos imersos pelas preces. Que cada um de nós, com certeza, temos entes queridos, amigos, já no plano espiritual. E temos aqui também. Então vamos juntos, com a nossa energia amorosa, rezar o Pai Nosso. Porque essa oração, ela tem uma energia tão grande que toca corações, até aqueles mesmo endurecidos se balançam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Tenhamos certeza que um carinho bem profundo ficou perto daqueles que amamos e ficou muito perto também desses que vieram aqui estudar e ver como é esse trabalho de amor. Graças a Deus. E essa energia está enorme, a gente sabe disso, né? Deus, Jesus, Maria, os mentores. A nossa energia que realmente, depois dessa palestra, a gente se sentiu leve, né? Parece que a gente está assim, eu quero outro rumo, né? Deu uma refrescada na nossa alma. E tudo isso está aqui em torno de nós. Uma energia abençoada, divina, que a gente pode irradiar para os nossos locais que a gente mora, os nossos locais de trabalho, ou algum local que está precisando aí, está no seu pensamento, onde tem alguém que você gosta,
que você está vendo que a pessoa está numa situação de desconforto, de desequilíbrio, você pode levar essa energia até lá. Na rua, onde tanta gente padece, nos hospitais, locais que há muito sofrimento. Aqui tem muita energia de amor. Então, que a gente possa mentalizar esses locais e pedir a Deus: Senhor, confiamos em Ti. Sabemos que as nossas escolhas servem como lições para a gente. Nós queremos realmente esse caminho. Então, que essa luz que está em nós, pertinho de nós aqui, chegue a todos esses lugares que estão passando pelo nosso pensamento. E temos certeza que esse ser amoroso e divino chegou até lá. Com certeza. E que essas pessoas sintam alguma coisa diferente perto delas. No coração, na mente, na ação. Com certeza todas foram tocadas. A gente sabe que cada um de nós continua nesse caminho do bem. Também é escolha, né? Mas pelo menos eles já foram tocados. Foi uma ação nossa, conjunta, com essa espiritualidade maior que nos acompanha. Que todos sejam abençoados. E agora nós temos as visitas médicas. Então nós aqui, do planeta Terra, ainda temos muitas dores na alma e no corpo físico. Temos pessoas que amamos que também estão nessa situação. Temos seres à nossa volta, na nossa comunidade, no nosso Rio de Janeiro, no nosso Brasil, no nosso planeta Terra querida, também passando por situações de dificuldades. Então, nós todos juntos aqui estamos formando uma cadeia imensa de energia. E a gente pode enviar isso aí para onde o seu pensamento está. E a gente, junto com muita força, a gente vai mandar essa energia que sai do nosso coração e do nosso pensamento para lá. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Pensa nessas pessoas. Bem aqui, pensa em você também. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Nós não temos dúvidas nenhumas que pensamento é matéria e que todos que passaram pelo nosso pensamento foram atingidos por essa luz divina de cura, de tratamento e de amorosidade. Graças a Deus, obrigado, Pai. Obrigado toda essa atmosfera de luz que trabalhou por nós. Temos certezas que muitos que estão aqui já foram direcionados para lugares onde a paz os alcançará. Graças a Deus. Agora, terminando o nosso trabalho de hoje, amoroso, falta o último passo, que é o passe.
Então, nessa hora divina, vocês serão tratados mais uma vez. A energia está aqui, vinda do Pai, da Mãe, do Filho, de todos os amigos da espiritualidade. E a nossa Mãe, ela quer chegar aqui e abraçar vocês com o manto dela. Então recebam ela. Ave Maria, Virgem do céu, santa de amor, em teu olhar toda magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai-nos paz, amor e felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu, Ave Maria. Obrigada, minha mãe, pela presença, pela sua energia. Nossa, muita gratidão por tudo que você acabou de fazer aqui e onde era necessário. Obrigada pelo seu carinho eterno. Tenho certeza que todos que estiveram aqui, que estão aqui, foram tratados com muito carinho por uma força que diz assim: pensem antes de agir. Pare um pouco, escolham a melhor estrada. Eu sei que ela deve ter falado aos nossos ouvidos coisas maravilhosas. Então é só gratidão de mãe, né? Mãe faz essas coisas, sempre lembrando a gente. Então foi uma noite realmente maravilhosa e abençoada. Graças a Deus.